Hoje o assunto é empoderamento das mães orixás. Por que eu escolhi esse tema? Porque a gente está no mês da mulher, né? E acho que de alguma forma é muito importante a gente falar desse assunto, a gente lembrar, né, de tudo que a mulher representa, de tudo que a mulher vive, de todo o preconceito que a gente enfrenta. E eu com propriedade posso falar, né? Eu sou mulher, eu sou a voz feminina da Umbanda, né? E se a gente for olhar, tem muito mais homens falando de Umbanda, fazendo live de Umbanda, ensinando Umbanda do que mulher. Então, a gente tem muito que valorizar, né? Eu reverencio muito todas as mulheres que de alguma forma estão aí nas redes sociais falando de Umbanda, defendendo este lado, né, do empoderamento feminino. Então hoje eu resolvi falar um pouco, né, deste empoderamento das mães orixás. Quando a gente fala de empoderamento das mães orixás, a gente precisa entender. Na minha visão, na minha concepção, como eu entendo, enxergo a Umbanda, eu entendo que todos os orixás são manifestações de Deus. E quando a gente fala de Deus, a gente fala de Deus, deusa, né? Não sei se vocês sabem, já assistiram alguma live, né, onde eu comento sobre isso. Na minha casa, no Templo de Umbanda Jaceira das Águas, nós sempre louvamos Pai Olorum. Desde o início, Pai Olorum como a grande fonte criadora, como o grande Pai Criador, né? Essa fonte geradora a gente chamava de Pai Olorum. Em 2019, eu tive a oportunidade de vivenciar algo muito lindo. Eu abri um curso presencial junto com a Ana Tomazelli, que é minha irmã de alma, o Sagrado, o Círculo do Sagrado Feminino das Mães Orixás. E foi uma grande vivência, foi uma grande descoberta, foi um despertar para o lado feminino de Deus, né? Porque a gente fala muito o Pai, o Papai do Céu, Deus no masculino. A gente tem uma figura muito masculina de Deus e de repente eu despertei, né? Tomei essa consciência da deusa. Foi quando eu entendi que se Deus tem o seu lado masculino, claro que ele tem o seu lado feminino, né? E que eu estaria em falta se não tivesse a reverência, né, desta face feminina de Deus. E foi a partir daí que eu acrescentei no Templo de Umbanda Jaceira das Águas o culto à Mãe Olokun, né? Então é Pai Olorum e Mãe Olokun que juntos fazem esta grande força geradora, que é Deus, deusa. Muito bem, então esse meu despertar da grande Mãe Olokun foi um dos primeiros passos para eu começar a compreender que se eu tenho pais orixás, eu tenho mães orixás, eu tenho pai Olorum, eu tenho mãe Olokun, eu compreendo que os orixás são uma extensão dessa irradiação divina. E as forças divinas, masculinas ou femininas, permeiam toda a criação, estão em toda a criação. Então eu posso dizer com propriedade que a energia de todos os orixás nos permeiam, estão à nossa volta, estão dentro de nós e pulsam nas nossas centelhas divinas, pulsam na nossa coroa. A partir daí, a gente vai dizer, ok, Mãe Olokun é aquela que comporta todas as mães orixás, né? Mãe Olokun é a manifestação do feminino na criação. Mãe Olokun é a força feminina geradora. Então, cada uma das mães orixás, e dentro da linha, né, que a gente segue dessas 7 linhas da Umbanda, a gente tem Mãe Logunã, Mãe Iemanjá, Mãe Oxum, Mãe Obá, Mãe Ansã, Mãe Oroná, Mãe Nanã. Então, a gente tem essa composição. Cada uma dessas mães carrega uma energia divina, carrega uma irradiação divina. Cada uma delas nos traz algo, né, desta força feminina maior, de Mãe Olokun, da grande deusa. Cada uma delas traz algo para nós. Então, quando eu resolvi fazer, né, eu falei para as meninas, a gente tem que falar alguma coisa sobre o mês da mulher, a gente precisa lembrar, é importante, né? Eu tenho uma equipe formada por mulheres, então nós entendemos a dor
e o amor de ser mulher. Eu falei, então vamos fazer alguma coisa. Aí eu pensei, vamos falar desse empoderamento feminino, desse empoderamento das mães orixás. Dentro dessa vertente que eu sigo, eu acredito que todos os orixás pulsam na nossa coroa. Então as mães orixás estão na nossa coroa. Eu sou filha de Iemanjá, né? Nas características, né, nessa ciência divina da filiação dos orixás, eu sou filha de frente, meu orixá de frente é Iemanjá. Mas não significa que mãe Oxum não esteja em mim. Não significa que mãe Obá não esteja em mim. Não significa que mãe Logunã, mãe Ansã, mãe Oroiná, né, mãe Nanã não estejam em mim. E elas estão todas em mim. E é muito engraçado eu perceber, né? É muito interessante eu perceber que em determinada situação eu estou mais Oxum. Numa outra situação eu estou mais em Ansã. Numa determinada situação eu estou muito Nanã. Então a gente começa a perceber, né, que todas essas vibrações e todas essas irradiações divinas estão em nós. E não é porque eu sou mulher, é porque eu sou um ser humano. Porque também tem um momento em que eu sou muito Ogum, mas tem um momento em que eu sou muito Oxumaré, tem um momento em que eu estou extremamente Obaluaê, tem um momento que eu estou Oxalá. Isso é tão lindo da gente ver, porque mostra que realmente a nossa centelha divina, a nossa essência maior é uma partícula de Deus. E se essa partícula de Deus, ela é, né, infinita em todas as irradiações, todos os orixás estão em nós. Então hoje a ideia é que a gente fale um pouco deste empoderamento das mães orixás, que é como eu me compreendo, né? Sendo mulher ou sendo homem, mas como eu me compreendo como um ser humano e que posso estar manifestando de alguma forma a irradiação dessas mães orixás e perceber em mim o que me falta, né? Nessa situação, quem eu preciso? Vocês sabem, quem não sabe, né? Quem está aqui pela primeira vez, mas eu sempre falo, eu sou filha de Pombagira, eu sou filha de Dona Sete Saias, né? A gente brinca, eu sou filha de Lilith, eu sou filha de Pombagira. A força da minha casa, a força do templo de Umbanda Jaceira das Águas é muito forte no feminino. Eu sou regida por Mãe Iemanjá, o templo de Umbanda, né, nosso terreiro, ele é regido por Iemanjá. Quem está à frente, o meu guia-chefe, é a Cabocla Jaceira das Águas. E eu tenho como guia de frente uma pombagira. Então, essa força feminina é muito grande dentro da minha casa, dentro de mim, dentro deste terreiro. Então, não é porque eu tenho esta força feminina, né, de Iemanjá e da Cabocla e da Pombagira, que eu não tenho a presença de todos os outros. Então, Dona Sete Saias, ela é maravilhosa, incrível na minha vida. Ela tem muitas falas, ela tem muita sabedoria. E numa das vezes em que ela veio, não me lembro, não me recordo agora, né? Ela veio falar de empoderamento. E ela disse mais ou menos assim, né? Que empoderamento pode ser definido de várias formas, de vários jeitos, né? São várias as definições possíveis para empoderamento, que é uma palavra muito usada, né? Mas ela disse, ela falou, eu vou usar, né, uma forma como eu gosto de definir empoderamento, que é a nossa capacidade de usar plenamente o nosso livre-arbítrio e arcar com as consequências. Olha que bonito, muito profundo isso, né? Este empoderamento significa o quê? Significa eu tomar posse do meu livre-arbítrio. É entender que eu decido a minha vida. É eu não dar o poder de decisão da minha vida para outra pessoa, porque eu não quero decidir, né? Inclusive ela falou, a gente tem a ideia de empoderamento,
principalmente da mulher, tá? Uma mulher empoderada. A gente cria um arquétipo, a gente cria, né, um formato. Uma mulher que trabalha fora, no mundo corporativo, uma empresária bem-sucedida, que sai cedo para trabalhar e que pratica esporte e que lê e que é altamente produtiva e que é intelectual e que é dona do seu nariz e que é independente. A gente criou isso, uma mulher empoderada. Mas isso é um mito, né? Porque Dona Sete Saias falou assim, às vezes esta mulher empoderada não é nada empoderada. Ela não é nada, ela está seguindo um padrão masculino, ela está seguindo um modelo masculino para se dar bem no mundo masculino. Ela é extremamente infeliz, não era nada do que ela queria. O livre-arbítrio dela, o que ela realmente queria, o que ela realmente desejava, não era essa vida. E ela acabou indo para essa vida por uma série de coisas. E Dona Sete Saias disse que às vezes uma mulher que está dentro de casa abriu mão do seu trabalho se casou, abriu mão do seu trabalho para criar os filhos e hoje é administradora do lar, cuida de filhos, cuida de marido, enfim. E que muitas vezes a gente acha, nossa, coitada, essa é a Amélia, né? E na verdade aquela mulher é muito plena e muito feliz, porque aquilo foi o que ela escolheu. Ela escolheu ser esposa, ela escolheu ser mãe, ela escolheu abrir mão de uma vida profissional para algo que era mais importante para ela. Então, quando a gente está falando de empoderamento, a gente precisa entender. Eu gosto muito dessa definição da Dona Sete Saias, né? De empoderamento como seja dono seja dona, senhora do seu livre-arbítrio, né? E arque com as consequências, pague o preço. Então, para mim tem muito a ver, né, essa questão do empoderamento. E quando a gente fala das mães orixás, a gente está dizendo, ok, vou exercitar, vou exercer, vou viver o meu livre-arbítrio. E nesta decisão, eu tomo nesta situação, eu tomo uma decisão. Nesta situação, eu escolho algo. E nesta situação, quem está me regendo? É a Mãe Oxum? É a Mãe Ansã? É a Mãe Nanã? Porque não é porque eu sou filha de Mãe Iemanjá que só ela cuide da minha coroa, não. Eu sou uma centelha feminina. Eu sou uma centelha divina. Eu sou uma centelha feminina. Eu contenho todas as energias da criação em mim. Este empoderamento é a percepção e a maturidade de entender aqui eu sou Nanã. A minha escolha aqui, eu estou muito nessa energia de Nanã. A minha opção, o meu desejo, o que eu quero, a minha decisão, aqui eu estou num fluxo de Mãe Nanã. E aí a gente precisa compreender quem é esta Mãe Nanã. O que ela traz para mim? Que força ela traz? Porque a gente fala, a Mãe Nanã, ela traz a calma. A calma é extremamente poderosa. A paciência é extremamente poderosa. Se eu tenho calma e se eu tenho paciência, eu posso conquistar o mundo. Então, neste momento, é a Mãe Nanã que está me movendo. É o empoderamento da Mãe Nanã. É a minha capacidade de escolher e arcar com as consequências. Pagar o preço. Às vezes eu escolho certo e tá tudo bem. E aí eu falo, ok, vou repetir o acerto. Às vezes eu escolho errado e também tá tudo bem. Porque a gente está aprendendo, evoluindo, se conscientizando, amadurecendo através do livre-arbítrio, das escolhas que a gente faz. Então, quando eu escolho errado, é a oportunidade de eu aprender, corrigir e me mudar. Então, o empoderamento desta Mãe Nanã é no momento em que é ela que rege a minha decisão. É no fluxo energético dela, é na irradiação divina da Mãe Nanã que eu estou tomando essa decisão, que eu estou dizendo esse sim, que eu estou dizendo esse não. Que eu estou optando por seguir este caminho e optando por não seguir este caminho. E aí, este é o empoderamento da Mãe Nanã. Quando a gente fala, né, de que eu
eu estou num momento do empoderamento da minha mãe, da nossa mãe Oxum, é o momento onde eu estou tomando uma decisão, exercendo o meu livre-arbítrio através de um fluxo de amor. Talvez se eu fosse seguir a minha mente, eu não escolhesse, não decidisse, não optasse por isso. Mas quando o meu coração me diz, diga sim, vá por este caminho, faça isso. Quando o meu coração, ele está doce e ele decide, é o meu momento de empoderamento da Mãe Oxum. No momento em que eu tomo uma decisão rápida, preciso decidir rápido, é urgente, alguém tem que tomar uma ação, alguém tem que ter um movimento, alguém tem que solucionar, é urgente, agora, para ontem. Quando eu estou nesse fluxo, nessa energia, nessa necessidade, a minha decisão vem muito da Mãe Ansã. Porque a Mãe Ansã é o movimento puro. Todos os movimentos são da Mãe Ansã. E é um movimento acelerado, urgente, precisa resolver, precisa tomar uma ação, precisa fazer algo para solucionar, precisa decidir aqui agora, já, ontem. Aí a gente está no empoderamento da Mãe Ansã. Quantas vezes a gente precisa tomar uma decisão muito bem pensada, uma decisão de equilíbrio, uma decisão estratégica. A gente precisa de uma força para não cair no emocional. Porque se a gente for para o emocional, a gente vai tomar a decisão errada nas nossas vidas. E por mais que o coração doa e fique triste, chore, eu preciso tomar uma decisão. É racional. Uma decisão focada. Uma decisão não emocional. Neste momento eu estou empoderada da Mãe Obá. Muitas vezes eu preciso tomar uma decisão movida muito por paixão, muito por fogo, né? Uma decisão inflamada, porque aquela situação exige de mim que eu esteja inflamada, que eu esteja quente, que eu esteja plena, que eu esteja recheada e transbordando vida. Neste momento eu estou empoderada da grande mãe, Egunitá Oroiná. Às vezes a minha decisão tem que ser fria, calculada, muito, não é nem mente nem coração, é uma decisão de consciência. A consciência pede isso. Sem nenhum tipo de interferência. Veja, não é nem mente nem coração, é consciência, uma decisão de consciência. A gente está empoderado da mãe, Logunã. E por fim, às vezes a gente tem que tomar decisão não só pensando na gente. Às vezes a gente tem que pensar nos outros. A gente tem que pensar no entorno. Às vezes a gente precisa de uma decisão muito criativa, uma solução onde parece não haver solução. Este é o empoderamento da Mãe Iemanjá. Quando a gente precisa tomar uma decisão pensando nos outros, na família, ou quando a gente precisa ter uma solução onde não parece ter solução, aí a gente está na criatividade da Mãe Iemanjá. Então veja, e aqui eu só falei uma coisinha, né? Não é só isso, para cada mãe orixá não é só isso, mas eu só falei um pouquinho. Mas o que eu quis mostrar é que às vezes a gente não sabe para onde correr. Para e vê qual é a Mãe Iemanjá, a Mãe Orixá que eu preciso neste momento. E às vezes é o pai. É que a live de hoje é o empoderamento das mães orixás. Mas quem eu preciso neste momento? Às vezes eu falo assim, ok, se eu fosse Mãe Oxum, o que eu faria neste momento? Se eu fosse Mãe Ansã, o que eu faria neste momento? Ou, se eu fosse filha de Obá,
o que eu faria neste momento? Se eu fosse filha de Nanã, o que eu faria neste momento? É a mesma coisa. É a gente entender que se eu sou filha de Iemanjá, eu não posso me limitar a isso, né? Eu não posso dizer tudo que eu faço porque eu sou filha de Iemanjá, eu estou me escondendo e estou arranjando uma grande desculpa. Não, eu sou filha de todas as mães orixás, eu sou filha de todos os pais orixás, eu sou filha de Olorum, eu sou filha de Olocum. Eu tenho todas as possibilidades dentro de mim. Então, se normalmente quem rege a minha personalidade dentro dessa ciência da filiação divina é Mãe Iemanjá, não significa que eu não possa manifestar a grande Mãe Nanã, a avó Nanã. Que eu não possa manifestar a grande Mãe amorosa Oxum. Claro que eu posso.